Inovações biomédicas. Olá, biomédicos e não biomédicos. Meu nome é Ana Carolina e hoje estaremos dando continuidade a mais um episódio do nosso podcast Papo de Cientista. E no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre os efeitos colaterais da vacina contra a poliomielite. Pegando uma deixa do nosso episódio anterior, continuaremos falando sobre a poliomielite e a importância da prevenção contra essa doença, né? Caso você ainda não tenha assistido nossos outros encontros, aconselho que você assista. São vídeos curtinhos e muito descontraídos sobre esse assunto que deve ser levado muito a sério. Hoje estou aqui para desmistificar os efeitos colaterais da vacina. E para isso eu conto com a ajuda das minhas amigas que estão aqui presentes. Luana, Cindy, Clay e Lorena. Oi! Então, meninas, assim, para refrescar um pouco a nossa memória, o que a gente pode falar um pouco sobre a vacina? Então, sabemos que é uma vacina intramuscular, né? Produzida a partir do vírus morto. Mas será que ela tem efeito colateral? Eu quero perguntar isso daí também. O que seria exatamente efeito colateral? Bom, um efeito colateral é o efeito diferente do efeito que o fármaco deveria fazer. Um exemplo, um remédio, você toma ele para não ter dor de cabeça, mas, por outro lado, ele te dá uma dor no estômago. Tá. Então, tipo assim, ajuda em um lado, mas assim, pode Isso, piorar o outro. deixa deficiente no outro. Entendi. Entendi. Mas todas as vacinas possuem esse efeito colateral? E quais seriam os efeitos colaterais? Assim, como todo método de prevenção, a vacina tem sim efeitos colaterais, porém não são muito alarmantes. Os principais são aqueles famosos que a gente já conhece: dor no local, febre, dor de cabeça, enjoo. Em alguns casos mais graves, ele pode evoluir para problemas respiratórios, mas tem alguns estudos que falam que provavelmente pode ter, sim, alguns efeitos colaterais mais graves. Mas para isso, obviamente, você deve procurar um especialista. E esses efeitos colaterais podem parecer até com os efeitos da própria poliomielite. A doença em casa. Isso. E, tipo assim, isso pode acontecer com qualquer vacina, né? Porque eu tomei a da Covid e na primeira dose eu não tive reação. Só que na segunda dose, gente, eu fiquei muito mal. Sim. Eu não sei se aconteceu com vocês também, mas eu fiquei muito mal. Senti até febre. Entendeu? Exatamente. Eu fiquei com um braço que eu não conseguia nem levantar. É muito Sim. doido. Não, eu não tive nenhuma, assim, tipo, sensação de paralisia, não. Mas eu fiquei, assim, muito de cama, que eu pensei, assim, que, meu Deus, eu tô com a Covid e tomei a vacina muito tarde. Eu fiquei com essa sensação. Mas assim, os efeitos colaterais, é como a gente está falando, são coisas normais. Você não vai virar o jacaré. É sempre bom, né? Não, Vale a inclusive pena no próximo podcast a gente vai falar um pouco sobre essas coisinhas aí. Exatamente. Sabemos que a vacina da polinativada, ela é para ser administrada em bebês recentes, né? Entre 2 a 4 meses até 1 ano de idade. Quais são as reações mais comuns da VIP em bebês? Então, a maioria das reações são a sonolência, o cansaço, o bebê fica com aquela irritabilidade, vermelhidão no local, o inchaço e a dor também, né? A perda de apetite e a febre baixa. Acho que todo mundo aqui já teve essa sensação, né? De quando você tem um bebê na família, ele começa a tomar as primeiras vacinas, que ele fica um pouco enjoadinho, sim. Fica irritado, chora com facilidade. Então, são basicamente essas reações. Imagina... E é difícil, né? Porque a gente tá falando de recém-nascidos, né? Sim. Não, eu tô imaginando o desespero da mãe, Essa mãezinha de primeira viagem. Eu tava pensando nisso agora. Que aí eu ia ficar desesperada se fosse meu filho. Gente, pelo amor de Deus, eu acabei de dar vacininha lá no meu filho e agora ele tá todo... E é por causa disso, às vezes, que também muitas mães param de querer dar vacina pra criança, né? Porque, tipo assim, vê que a criança teve reação, teve efeito colateral e fala, meu Deus, essa O que tá acontecendo? É, o que Não que tá conhece acontecendo? muito Exatamente, bem. Tem algo de errado. É um mal necessário, né, galera? Porque assim, e se por acaso a pessoa ficar com medo de que a criança apresente reações adversas decorrentes da vacina contra a poliomielite? Então, as reações adversas à vacina costumam ser temporárias. Geralmente, os efeitos desaparecem entre 24 até 48 horas. Alguns efeitos comuns são aqueles que falamos antes. A dor no local, a febre, o inchaço, dor de cabeça e dor pelo corpo. Os estudos clínicos para as novas vacinas são muito rigorosos. Eles avaliam bem a eficácia e a segurança.
Se surgirem qualquer problema em cima desses aspectos, os estudos vão ser interrompidos. E sem conclusão bem-sucedida, a aprovação, com total certeza, não vai ser concedida, né? Então, Carol, com esse papo, né, de efeito colateral, de reações, do que pode ser causado, tomar mais de uma vacina no mesmo dia pode causar algum efeito colateral severo na criança? Então, se eu contar uma coisa pra vocês, provavelmente vocês não acreditam. As crianças respondem melhor às vacinas do que os adultos. E receber várias doses no mesmo dia não sobrecarrega o sistema imunológico delas, né? Na verdade, pelo contrário. As vacinas combinadas podem até melhorar a função dos anticorpos, sem aumentar nenhum dos efeitos colaterais. Nossa, que incrível, né? As crianças tão pequenininhas e já tem um sistema imune muito mais forte do que o nosso, né? Porque a gente toma uma vacina ou então toma algum medicamento e a gente costuma ficar até mais para baixo, assim, e as crianças conseguem reagir de uma forma muito mais tranquila. Mas e aí, Carol? Essa vacina, ela provoca alguma reação alérgica? Reações alérgicas foram associadas à vacina. Teve algumas pessoas que tiveram, sim. Então, no caso, não é tipo assim uma reação à vacina, mas é até uma precaução do componente da vacina. Ó, eu conheço um menininho que ele tem uma espécie de alergia, porque, olha só, ele, quando ele era bem pequenininho, ele tava tomando banho na banheira e, tipo assim, ele começou a empolar todo, ficou tudo vermelho e aí apresentou uma falta de ar, uma coisa muito estranha, a mãe ficou desesperada. E aí, quando foi ver, o pai, coincidentemente, né, foi se ligar no que tinha na banheira, quais eram os componentes da banheira. E nesse componente da banheira tinha exatamente uma coisa que ele não podia ter contato. Então, tipo assim, ele tem várias restrições. Ele não come ovo, ele não pode comer banana. Inclusive, a vacina da Covid ele não pôde tomar, entendeu? Então, tipo assim, às vezes não é nem, tipo assim, que a vacina causa, mas aí, por conta dele já ter esse problema, ele não pode tomar a vacina porque isso geraria um efeito que poderia levar ele até a óbito, né? Isso, então, entra como tornando a vacina como se fosse uma contraindicação, né? Sim. Já entra na parte de contraindicação para as pessoas. Mas sendo que não é uma falha da vacina, e sim do sistema imunológico da criança. Do menino, né? E quais seriam as contraindicações totais, assim, para a vacina? Então, como a gente já falou, pessoas que têm reações alérgicas mais pesadas, assim, né? Pessoas que também têm problemas respiratórios, como a Clay falou, pessoas que têm a reação alérgica a algum tipo de componente, talvez do ovo, não são indicadas a tomar a vacina. E aí vamos àquele lance do... Eu posso tomar vacina? Não posso tomar vacina? Ou melhor, eu posso não, né? Mas o meu filho pode tomar ou não a vacina? Um pediatra seria um bom profissional, sim, né? Pra, tipo, já identificar o que ele pode ou não. Um alergista também, né? Seria já fazer um teste alérgico, né? Aquele teste da pele. Isso é bem importante, verdade. Porque esse menino mesmo, antes dele saber exatamente, né? Dos pais saberem exatamente o que ele ao que exatamente ele tinha alergia, foi muita dificuldade, gente. Foi muita luta, porque a mãe dele era boleira, né? Tipo, fazia bolo, doce, assim, pra fora. E só aquele cheiro, né, de fermento, de massa, já era uma coisa que causava, sabe? O menino já ficava se coçando, já ficava empolado, apresentando vermelhidão. Então, já levar logo a criança pra ver se ela tem algum quadro alérgico, né? Se ela, né, tem alguma disfunção aí nesse sentido, para já identificar e, né, alertar, né? Sim. Mas, gente, recapitulando aqui, vacinem as crianças sim, tá? Esse é só um caso específico dessa criança que tem essa alergia, entendeu? E só por conta disso que ele não pode ser vacinado com determinado tipo de vacina. Mas, em geral, as crianças devem sim serem vacinadas, entendeu? Não, isso aqui não é nenhum tipo de crítica, né, à vacinação, sim, em si, mas é só um alerta aos pais que não é qualquer vacina que as crianças podem tomar, mas assim, é só em casos muito especiais mesmo, como a desse menino que tem essa dificuldade, né, esse problema. Eu vi em um estudo, né, que a resposta à vacina da poliomielite 1, 2 e 3 inativada, ela pode ser reduzida se a pessoa estiver fazendo o uso de algum tratamento imunossupressor ou se o paciente ele tiver alguma imunodeficiência, né? E nesses casos é recomendado que o adiantamento da vacinação até o final do tratamento ou da doença.
Mas, entretanto, em pacientes com a imunodeficiências crônicas, como o exemplo de algum paciente com HIV, a vacinação ela é recomendada mesmo que a resposta a essa vacina seja limitada. Mas assim, teria algum tipo de precaução para a vacina da polio inativada? Então, alguns indivíduos que estão doentes na ocasião da vacinação devem esperar, né, até tudo se normalizar. E também pode acontecer o risco de ter apneia, então é bom sempre monitorar os bebês que tomam a vacina, pelo menos entre 24 até 72 horas depois da aplicação. É bom você prestar atenção, ficar sempre acompanhando. E é claro também, né, a vacina VIP, ela tem a chance do paciente contrair trombocitopenia ou problema na coagulação. Alguns casos a gente vê isso, né? Problemas como trombose, essas coisas podem sim ocorrer. Essas são algumas precauções que todos devem tomar. E os estudos são na verdade, são bem atentos, os cientistas, na hora de desenvolver, para que possa ter menos efeitos possíveis, para que a população, né, não fique tão receosa ao se vacinar ou então a vacinar as crianças, né? E não ocorra também muitas histórias contra a vacina, como propagação de mentiras, que dizem que causa efeitos super agressivos, sendo que não causa nenhum efeito, nenhum bicho de 7 cabeças, no caso, né? Então, deixa a Carol terminar o podcast dela. E você é só no próximo episódio, tá bom? eu tinha me esquecido disso, gente. O próximo episódio é comigo e com a Cindy, né, Cindy? Sim, isso aí. E aí a gente vai falar da importância da vacinação, sobre a atualização vacinal e também a gente vai acabar com as mentiras, ou seja, vamos acabar com as fake news. Vamos trazer só as verdades para vocês. Então, vale a pena ressaltar e lembrar que esse podcast é um projeto acadêmico. Já entrando nessa deixa, também queremos agradecer ao professor de projeto, professor Caio, pelo apoio e por permitir, né, que a gente possa explorar esse lado nosso, totalmente desconhecido. Como cientistas. Exatamente. Cientistas e biomédicas. Médicas. Eu não ia falar 50% biomédicas já. De gravação de... Falta pouco, hein, de galera? artista. No podcast anterior, a Luana falou que a gente era 40% biomédica. Já somos 50%. Já. Então é isso, pessoal. E aqui a gente quer deixar o nosso... Até breve. Tchau. Até o próximo episódio. Aguardamos vocês no próximo, hein? Deixem seus comentários e que a gente vai sanar a dúvida de cada um. Beijo.